Fala, CryptoPunkers, beleza? Tudo legal? Vamos fazer uma análise agora de um ativo aí que vem sendo muito criticado. O pessoal vem falando mal dele, mas ele tá aqui na tela. A gente vai analisar vários pontos aqui para saber se ainda vale investir em Ethereum, se alvos para o Ethereum, alvos aqui baseados em volume, Fibonacci. Vamos avaliar o ativo Ethereum. Então, vamos começar. Ethereum, vou apagar aqui para vocês. Vamos limpar tudo. O Ethereum, ele hoje está cotado em 1.773 dólares, tá? Essa semana o Ethereum começou abrindo com 11%. Temos o candle aqui de 11%, tá? Nessa semana. Mas a gente percebe que o Ethereum, ele veio a beijar esse topinho aqui. Eu vou passar uma linha, tá? Vou passar uma linhazinha aqui, pera. Ó, tá? Vocês percebem que o Ethereum segurou numa região de topo do último ciclo. Eu vou até arredondar mais aqui um pouquinho. Depois ele fez esse pequeno pavio. Então a gente observa aqui, ó, que ele fez um pavio, mas ele fez no topo do último ciclo, tá bom? Aliás, do último ciclo não, lá em 2018. Ele veio buscar o topo de 2018, segurou fortemente, né? Aqui, ó, temos uma área aqui de bastante disputa entre compra e venda aqui nessa região, tá? Então, o Ethereum veio buscar uma região, aqui também, ó, teve um suporte, né? A gente percebe que o preço aqui fez esse movimento, tá? E aqui também nessa região você percebe que quando ele veio da última vez que ele caiu, ele segurou nessa região, tá? Segurou novamente, apesar de ter perdido um pouco, mas ele segura, vem, vai de novo, vem, e você percebe que isso aqui é uma região onde o Ethereum já se segurou. Uma, duas, a gente botar toda essa região aqui como um bloco, 3, tá? Chegou próximo aqui e aqui 4 vezes durante toda a sua existência, tá bom? Então, o Ethereum, ele está em patamares muito descontados, se for pensar a nível de ciclo, tá? E o Ethereum, o pessoal vem criticando muito ele. A gente vai agora avaliar uma perspectiva mais de volume em relação aos nossos indicadores, tá bom? Então percebe-se que o Ethereum vinha numa tendência aqui. Aqui. Se a gente traçar dessa maneira, aqui, ó, onde a gente pode traçar esse LTB aqui, CLTA. Então o Ethereum vinha acima dessa LTA. A gente veio, bateu, tentou subir e perdeu, né? Se a gente for mais analítico, a longo prazo, a gente puxaria ela para cá, tá? Pensando numa possível, aqui, ó, ele vem perdendo e aqui ele tenta se segurar, ainda faz um movimento de força, tentando se segurar, vem aqui, não consegue e aí ele cai, tá? Então o Ethereum se segurou no topo do último ciclo e a gente observa que o Ethereum, ele tá fraco, sim, o movimento dele tá fraco, mas há uma esperança para o Ethereum, graficamente falando, tá? Tem os fatores de fundamento, aí algumas coisas aconteceram na fundação Ethereum, mas a gente vai observar graficamente. Então vamos voltar toda essa análise aqui e vamos voltar para o Ethereum aqui, já com os nossos indicadores na tela, tá? Então, traçando aqui no semanal, tá? No semanal, a gente percebe que tínhamos, deixa eu apagar aqui o Fixed Range, que tínhamos uma
LTB aqui que segurou o Ethereum em vários aspectos. Tá, ó. Segurou aqui e segurou aqui. Tá? Ele não conseguiu passar, ele tocou nessa LTA que está travando o Ethereum em seu preço. Depois ele até tentou aqui, ó, mas não conseguiu. Aqui, para quem analisa fundo duplo, o Ethereum teria feito um topo duplo. Não gosto desse tipo de análise, não vou nem me ater muito a isso. Então, a perspectiva macro para o Ethereum, a gente tem que ele segurou numa das bandas de VWAP. Nessa banda muito importante que ele segurou, que é exatamente, a gente viu que é o topinho aqui, ó. Esse topinho e essa região muito disputada, e foi onde ele fez também, próximo aqui dessa região, o fundo do bear market de 2022, aqui nessa região. Olhando isso, vamos agora, né, galera, para avaliar possíveis alvos para o Ethereum, tanto de curto prazo quanto de longo prazo. Então, no curto prazo, temos a VWAP trabalhando aqui em 2156, ou seja, a primeira zona aqui que o Ethereum vai beijar vai ser a VWAP, vai ter uma zona de resistência aqui, tá? Que foi também esse fundo aqui, ó, esse fundo aqui. Então, vai ser uma zona de resistência, foi esse suporte aqui. Então o Ethereum vai ter que fazer muita força, foi esse topinho aqui, ó. Então vai ter que fazer muita força para passar. Se a gente for para o gráfico diário, a gente observa que ele ainda não fez o que a gente chama no CMC de choque, né? Que é uma quebra de estrutura, que seria, e eu vou mostrar a região. Você diz, o Ethereum já entrou em tendência de alta pela linha de tendência que ele rompeu recentemente. Você diria sim, mas não, ele ainda não entrou na tendência de alta. Isso aqui poderia ser muito bem, sendo mais pessimista, o Ethereum apenas fez isso. Ele tentou aqui e depois ele poderia fazer um pullback para baixo, né? E começar mais outra queda aí e continuar essa tendência de baixa no gráfico diário. Mas a gente vai analisar que a quebra do choque vai ser quando ele romper a própria VWAP, que é esse topinho aqui, ó. Esse topo deixado pelo Ethereum. Por quê? Estamos bem próximos. Porque, olha só, o último fundo válido foi esse fundo, tá? Ele foi perdido quando nós rompemos aqui para baixo, tá bom? Então esse foi o último fundo válido. Qual é o meu último topo válido? Que teve o último fundo rompido, que fez novas mínimas, né? Que fez outro fundo. Então, qual é o meu topo válido? Vamos apagar aqui. Meu topo válido para que entre em uma tendência de alta é esse aqui. Então, enquanto o Ethereum não passar da VWAP 2158 e se manter acima dela, fazendo topos e fundos ascendentes, aí sim nós poderíamos dizer que temos uma tendência de alta. Enquanto o Ethereum não passar exatamente desse preço aqui, ó, 2111, e se mantiver, claro, ele vai encontrar a VWAP aqui próximo, vai ser uma zona de resistência, não temos tendência de alta. A tendência de alta seria mais ou menos o Ethereum fazer esse movimento. Então ele rompe, ele testa, vamos supor que ele viesse aqui retestar aqui essa estrutura, vem, passa, volta novamente, testa a VWAP, vamos supor, e aí ele segue uma tendência, e aí ele segue essa tendência de alta, fazendo novos topos e fundos ascendentes. Minha perspectiva de terminar o ciclo semanal seria o fim do ciclo em meados de outubro, não, em meados de novembro, 10 de novembro de 2025. Por quê?
Isso aí é uma análise de ciclo, que depois eu vou estar passando aqui para vocês. É uma análise que vamos exigir num vídeo mais longo. Esse vídeo aqui é um vídeo curtinho, só para a gente analisar alvos para o Ethereum e não alvos e estudar ciclos de mercado, tá? Vamos ter um vídeo aí só sobre ciclo de mercado. Então o Ethereum, beleza, ele fez esse rompimentozinho aqui na semana e no diário, tá? Aqui, se você botar no diário, aqui, ó, ele passou, né? Veio aqui, ó, veio aqui, não conseguiu, lá para baixo, veio aqui, não conseguiu, lá para baixo, aqui, não conseguiu, para baixo, tendência de baixo. Aqui ele já tenta, faz a estrutura e passamos, beleza. Pode ser que ele venha aqui 1560 de novo para fazer esse movimento e aí darmos início a uma tendência de alta. É provável que isso aconteça para liquidar a galera que já está no long, né? E temos liquidez aí da galera que está no long. Podemos olhar isso também no mapa de liquidez, tá bom? E aí vamos avaliar agora indicadores que mostram que abrimos uma tendência que ainda não está totalmente resolvida, tá? Vamos aqui para o nosso querido Cyberpunk V2 Pro, que é todos os créditos aí para nosso grande amigo e trader Bitcoin Now, do canal Bitcoin Now, que é um mestre aí da análise e dos mercados. Um abraço para ele. E aí a gente vai avaliar agora esse indicador. O que é que esse indicador está nos mostrando no gráfico semanal? Ele me abre aqui, ó, esse novo indicador é o que temos mais de avançado aqui em termos de uma análise de momento, VWAP e Money Flow, tá bom? Olha só, abrimos um print de compra, ainda com o Money Flow para baixo, tá? Aqui essa tendência mais slow do Money Flow ainda está para baixo. Isso aqui é gráfico semanal, demora um tempo para virar, tá bom? A gente avaliando isso aqui, já vemos um VWAP apontado para cima e por isso mesmo que abrimos esse print aqui. Então a VWAP ela começa dando logo o sinal primeiro. A Momentum já deu nosso sinal, mas o Money Flow ainda está para baixo, tá? Então se o Money Flow já tivesse, vou apagar aqui, virado para cima junto com a VWAP, seria muito mais bullish, tá bom? Mas de todo jeito temos uma divergência aqui, ó, de CVD, né? Dos volumes acumulados do Delta, né? Isso também é muito bullish. Se você perceber aqui nas outras entradas que o indicador nos proporcionou, ele nos proporcionou essa entrada e essa entrada. Vamos avaliar se o indicador nos jogou em situações aí bullish, né? Vamos observar, ele nos deu uma entrada aqui. Vamos ver se essa entrada é validada, tá? Vamos olhar se essa entrada é validada. E já voltamos para explicar se o Ethereum está mesmo bullish ou se ele está bearish. E vamos aqui. Então, aqui a gente vê que foi 4 de julho de 2022. Tínhamos aqui ainda também o Money Flow, apontado para baixo, a mesma situação que estamos agora. O VWAP já apontava para cima, tá? O VWAP já apontava para cima e o Money Flow ainda estava para baixo. Ainda tínhamos uma perspectiva bem bearish aqui, ó, nessa queda, tá? E o Money Flow ainda não tinha apontado para cima. Aqui já víamos uma divergência de CVD.
E aqui esse traqueamento já vinha dizendo que agora mudamos a tendência, tá? Se você é mais conservador, você entraria nessa posição aqui. Deixa eu botar a ferramenta de linha vertical. Aqui o Money Flow ainda não tinha apontado, o VWAP já tinha apontado, tá? Então estamos numa situação bem parecida. Se você fosse mais conservador, você ia entrar uma semana à frente, aqui. E iria sair quando o Money Flow apontou para baixo. Aqui ele ainda estava apontado para cima. Aqui ele estava apontado para cima. E nessa semana ele apontou para baixo. Então você sairia aqui. Sairíamos aqui quando ele apontou para baixo, né? Money Flow apontou para baixo. Porém, a perspectiva de Money Flow de longo prazo ela ainda vinha subindo, tá? Para quem é mais caveira aí, iria segurar por mais tempo e esperar o ativo andar mais, tá? Inclusive ele abriu aqui e iria sair mais ou menos aqui, né? Quando ele já aponta essa divergência. Porém, uma perspectiva mais conservadora, principalmente o cara que está operando para mais curto prazo, iria abrir. Vamos lá em cima. Então, olha só. Foi uma entrada e uma saída interessante. Deixa eu ver. No semanal, tá? Se a gente pegar do fechamento do candle, né? Do fechamento até o fechamento desse candle aqui, teríamos 33%. Se você tivesse alavancado em 10x, você teria feito 300% do seu capital. Tá ruim? Não tá. Por quê? Porque se você pegar daqui, mesmo desse fundo para cá, e você vendesse nesse topo, ainda não dava 300%. Ou seja, daria 120%. Então, operar com esse indicador alavancado em 10 vezes, aí teria proporcionado ainda 300% nessa entrada. Percebe-se que ele faz o seu trade system aí ser mais rentável, né? Beleza? Vou apagar isso tudo aqui por um, sem pressa, sem agonia. E aí ele nos deu essa situação, né, que não estava tão boa aqui, se a gente olhar da perspectiva. Para quem entrou aqui e se antecipou, ainda entrou melhor. Entrou realmente onde o indicador tá, né? Aqui, tá? Para quem entrou aqui ficou melhor. Então nós estamos enfrentando a mesma situação agora. Aí você me diz, vale a pena se antecipar? Nesse caso do semanal, vale. Por quê? Porque um sinal desse só é dado, olha aqui, ó. Uma, tá? Desses níveis, tá? 2, 3, 4 vezes. E se você pegar no nosso ciclo, né? Ele só foi dado 1, 2, 3, 4 vezes, tá bom? Então, agora a gente vem para cá, para essa próxima entrada aqui. Vamos avaliar essa entrada com calma, com cautela. Abriu aqui, né? Printou. Money Flow está para baixo, o VWAP já está apontada para cima. A nossa Money Flow de longo prazo já está apontada para cima. Então, aqui também temos uma divergência de CVD. Tudo nos mostrando que essa entrada é boa. Então, entramos aqui. Apesar do Money Flow ainda estar apontado para baixo, aqui a gente percebe que ele fez a sua curvatura. Aqui daria outra entrada, né? Mas pensando numa entrada só, vamos apagar. Aqui numa saída, aqui o Money Flow já apontou para baixo, tá? Apesar daqui, ó, a gente vê aqui o Money Flow ter dado uma titubeada, mas aqui ele ainda vem numa perspectiva do Money Flow slow ainda para cima. Mas quando ele chegou aqui, que ele abriu isso aqui, aqui ele está dizendo sai, né? Então a nossa saída teria sido aqui no semanal. Vamos ver esse trading aqui agora, quantos por cento ele teria nos entregado. Opa, aqui teria entregado
uma situação ainda melhor que no outro, na outra entrada. Entramos aqui, vamos pegar a reguinha, fechamento de candle, fechamento de candle, onde fechou o candle, 99%, isso a 100%, vamos arredondar para 100, isso em 10 vezes, teríamos 1000%, ou seja, 10x, tá? Isso aqui dava para você feito 10x aqui, lá atrás já teriam feito 300%, então a gente já estaria com 13x, tá? 13x. Se a gente vier para cá, vamos olhar essa próxima entrada aqui sem olhar para o gráfico, tá? Sem olhar para o gráfico, fizemos essa aqui. A gente está passando por uma situação interessante no Ethereum, muito parecida com essa entrada aqui. O Ethereum vinha com o VWAP subindo, Money Flow caindo, Money Flow ainda caindo também aqui, mas o VWAP já estava subindo. Essa perspectiva do Money Flow é ruim aqui, ó, do Slow, aqui, ó, do Ethereum, tá? Ela não é legal, essa perspectiva desse Slow Money Flow, mas a gente tem a situação muito parecida com o que já passamos lá atrás. Se você olhar também aqui no fundo de mercado, que foi aqui quando o Ethereum chegou a 800 dólares, o fundo aqui, tá? Peraí, calma, vou voltar para o nosso indicador. O Slow Man Flow estava também apontado para baixo, então também a gente não faria essa entrada, mas lembrando que quem vai nos ditar a entrada, o VWAP sempre vai nos indicar primeiro. O Money Flow ainda não era positivo, tá? O Money Flow não era positivo, mas a gente tinha aqui já uma printada aqui no semanal, e isso demora muito a acontecer. A entrada mais conservadora é Money Flow para cima, esperaria uma semana só. Aqui, para quem é mais caveira, já vai entrar antes, tá? Aqui também o Ethereum deu uma entrada aqui, legal, interessante. Vamos ver aqui quanto deu para fazer nessa. A gente já estudou essa? Já, tá legal. Então agora, quem fez essa, né? Não, essa aqui a gente não fez ainda não, vamos fazer. Aqui, entrada confirmadíssima, por quê? Money Flow apontado para cima, Money Flow Slow apontado para cima também, isso é muito bom. A VWAP apontada para cima, abriu aqui uma entrada, abrimos no semanal. A saída, meu rei, a saída é aqui, exatamente onde está marcando. Temos divergência, temos uma divergência aqui, temos apontando aqui venda, tá? Traqueamento dizendo venda, divergência CVD, tudo dizendo que é pra gente vender, tá? Inclusive o Money Flow. Vamos dar uma olhada lá, olha que legal, né? Se a gente pegar do fechamento, tá? Do fechamento de candles, fechamento desse candle foi aqui, e o fechamento desse foi aqui, não tá dando pra ver, cara. Aqui, agora vai. Fechamento daqui até aqui. Ainda daria 26%, tá? Não foi um trading bom, não foi um trading muito rentável, tá? Mas aí se você tivesse em 10x teria feito 200%. 200% em quantas semanas? 14 semanas, né? 14 semanas. Daria aí um mês, 2 meses, né? Teria dado aí um mês, 2 meses, 4 meses, né? 200%, mas estaria bom ainda, em bom tamanho, né? Mais ou menos isso. Aqui abrimos uma nova janela de oportunidade. O RSI
para quem utiliza ele como confluência ou como um indicador importante no seu Trading System. Ele ainda não cruzou no semanal. Então, ainda não abrimos confirmação total aqui, mas já dá uma entrada aqui boa para quem vai levar para longo prazo, tá? Pensando em gráfico semanal. O diário já me deixa mais alegre, né? O diário já me deixa mais alegre. Inclusive o diário, para quem vai operar o semanal, o bizu é esse. Eu vou operar o gráfico semanal. Como é que tá o semanal? A gente tá vendo o semanal aqui já querendo como vai abrir o print, tá? A VWAP estava aqui embaixo, ela já começa a apontar para cima. Então a gente diz, opa, vamos olhar o gráfico diário para ver como é que ele tá. Já desse ponto aqui, ó. Deixa eu ver o ponto aqui. Vamos de novo para o. Então quando, ó, vou apagar aqui, tá? Pra vocês verem como é que a gente faz a entrada mais assertiva, para não entrar exatamente no semanal, né? A gente vai entrar no diário, pensando em gráfico semanal como um ambiente macro, tá? Ó, vocês podem. A VWAP estava apontando para baixo, o Money Flow vem caindo, opa, a VWAP para baixo, opa, a VWAP começou a subir. Vamos olhar para o gráfico diário e ver o que ele está dizendo. Daqui, marcou, vamos olhar para o diário, o que o diário está acontecendo lá no diário. Opa, o diário, nesse ponto ainda, não me apontava a compra ainda. A gente tinha uma printada aqui, beleza, mas o Money Flow ainda vinha saindo. O Money Flow ainda não tinha virado. Então a gente não entrava aqui, esperava mais, o Money Flow começou a subir. Mesmo assim, ainda não me dá uma perspectiva. Aqui, a gente já vê uma divergência acontecendo. Já vê uma divergência acontecendo, tá? Então a gente já fica mais ligado. E aí, a gente espera mais um pouco, mesmo vendo essa divergência, o Money Flow apontou para cima, viu a apontada para cima, mas o Money Flow lento ele vem caindo, tá? A gente espera mais um pouco. E aí a gente começa a perceber o Money Flow ficando mais. E abriu outro print aqui, tá? Abriu outro print aqui, mas o Money Flow ainda está meio apontado para baixo, não entraria. Aqui o Money Flow aponta para cima e a gente deixaria para fazer essa entrada mais aqui na frente. Aqui. Por quê? Passou todo esse tempo, você poderia ter comprado fracionado aqui, né? Mas para quem tá pensando numa entrada só, ó, meu Money Flow agora aponta para cima, tive uma Gold Star aqui e aqui o meu traqueamento falou que seria o tracker aqui aponta que seria uma boa entrada aqui. Já vemos a VWAP subindo aqui, vamos olhar lá no gráfico. Em termos de gráfico semanal, a gente teria entrado aqui, cara. Se a gente for lá do diário até o momento de agora, a nossa entrada tinha sido bem mais refinada, né? Vamos lá. Pensando em entrar aqui no fechamento, teríamos entrado aqui e já estaríamos com lucro aí de 6%. Mas não estaríamos entrando agora, né? Então, depende do horário do dia que eu entrasse aqui, né? Teria feito uma entrada ou melhor ou mais com ruído, né? Mas aqui vamos supor que entrasse no início do dia, teria entrado aqui, né? E aí já estaria com a perspectiva de 16%, tá? Agora vamos avaliar aí uma perspectiva mais macro, semanal. Então, temos essa abertura. Com certeza o Ethereum, o que é que eu penso? Vamos supor que ele faça... Vamos para o alvo de pivô, tá? Alvo de pivô. Se ele pivotar pela FIBO, o alvo máximo do Ethereum pela FIBO seria de 10 mil dólares. É aceitável? Sim. Mas vamos
encarar que se o Ethereum chegasse a patamares aqui de ele viesse fazendo topos e fundos ascendentes, espera aí, calma, topos e fundos ascendente, chega no 68, corrige, vai, anda, e aí o Ethereum vem andando até novembro. O máximo que o Ethereum poderia chegar se arrastando aqui era 7.500 dólares mais ou menos, ou até testar a linha e aí sim entrar no bear market profundo 2026, 2027, e aí a gente tem o Ethereum entrando no bear market profundo. Mas o que é que eu vejo? O alvo máximo para mim seria ele ficar aqui em 7.500 dólares, que confluiria com a FIBA aqui, ó, o limite dela aqui, e até chegar aqui em 8.700 dólares, tocando na FIBA no final do ciclo. E se ele estiver com muita força, né, vier com muita força por causa dos ETFs, essas coisas, e aí ele vier com muita força, chegar rapidamente aqui, ele poderia ainda sambar um pouco, ficar por aqui, quem sabe bater no alvo máximo, que seria de 2 aqui ao 10 mil dólares, 910 mil dólares, né? Quase 11 mil dólares, e aí sim começarmos um bear market no Ethereum, tá bom? Então, para mim, alvos seria FIBA aqui 7.500 dólares, alvo máximo para o final de ciclo, e chegando até os 10.960 dólares, 11 mil dólares quase o Ethereum, tá bom? Isso se tivermos uma força compradora aí gigantesca fazendo o Ethereum andar, porque se o Ethereum não andar até novembro, ali dezembro, talvez ele não chegasse, só chegasse aí aqui a testar, quem sabe aqui os 5 mil dólares e ficar aqui distribuindo até entrarmos de novo em bear market. Isso aí nós temos que ver como é que o Ethereum vai desenvolver as semanas. Não tem como ditar, a gente só pode traçar alvos e esperar ver como ele vai se comportar, tá? Esse foi meu estudo pro Ethereum, tá bom? Espero que vocês tenham gostado, deixem o like, tá? Hoje é uma análise aí somente do ativo Ethereum. Quem gostou, comenta, curte, se inscreve no canal e fui!